Entretanto, Deus é o único que, sendo eterno, trouxe à existência todo o território do seu reino sobre o qual haveria de reinar. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, colocando devidamente todas as coisas no seu lugar. Então, está escrito aqui, e vocês vão conferir. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e esta frase aqui, ó, em itálico, que chama à existência as coisas que não existem. Eu não dou conta nem de pensar em coisas que não existem, que são trazidas à existência. Quando Deus chamou Abraão à fé, Abraão já existia. Quando Deus ressuscita os mortos já existem. Entretanto, esta terceira parte da criação escapa à nossa compreensão. Trazer à existência as coisas que não existem. Por não serem capazes de crer nessas verdades, muitos estudiosos ensinam a eternidade do universo. Como eles não são capazes de pensar que numa explosão de voz, não Big Bang, explosão de voz, Deus disse, haja! Eles não são capazes de crer nisto, então é mais fácil para eles botar o universo como sendo incriado, como sendo alguma coisa eterna. E desprezando, portanto, o poder criador de Deus que traz todas as coisas à existência. Ele próprio criou a esfera física sobre a qual haveria de reinar. Por isso que nós estamos insistindo no fato de Deus ser Rei Supremo. Nunca houve e nunca haverá nenhum rei com essa capacidade, porque ele é independente, sem precisar de nada, é capaz de fazer com que todas as coisas dependam de si. Deus, que é autoexistente, trouxe todas as coisas do seu reino à existência, porque ele é poderoso, ele supera todos os reis juntos em poder, porque nada pode existir sem ele e nada pode continuar a existir sem ele. Então, o ponto a seguir é que Deus possui uma palavra criadora poderosa. Essa palavra criadora de Deus é algo que escapa ao meu entendimento, ainda que eu saiba que ele, pela sua palavra, trouxe todas as coisas à existência, eu não sou capaz de imaginar o tamanho desse poder, a grandeza desse poder, a glória desse poder. E todas as coisas vieram à existência pela voz do seu poder. E a Escritura não se cansa em afirmar esta verdade. Ela começa no Gênesis. Então, o primeiro ponto subponto desse ponto é que a palavra criadora de Deus trouxe à existência todas as coisas imediatamente. O que eu quero dizer quando eu digo que Deus trouxe todas as coisas à existência imediatamente? Ele. Vamos lá. Deus trouxe à existência as coisas imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Lá no fundão, você com o pé na cadeira. Isto.
Isto, sem o uso de meios, tá? Menos um. Perceba, a palavra imediatamente tem dois sentidos. Você disse ontem, né? Já. Faça isso imediatamente. Mas tecnicamente não significa isto. Olha a palavra imediato. I é não. Não meios, imediato, não é? Então, a palavra tecnicamente falando, e se você olhar a raiz da palavra, é aquilo que não precisa de meios, tá? Então, Deus trouxe à existência tudo que nós vemos aqui e tudo que nós vemos na abóboda celeste, que é imensa. Que os Hubbles, que os telescópios mais poderosos, que as lentes mais poderosas do mundo, não são capazes de averiguar. E quanto mais poderosa a lente, desculpe o português, mais maior o universo se torna. Mais grande o universo se torna. Então, não é possível. E eu estou falando de coisas finitas. O universo é coisa finita. E não conseguimos sequer penetrar a totalidade das coisas que vieram à existência pelo poder da sua palavra. E os cientistas criam alguma máquina, mas eles têm todo o material pré-existente. Ele tem ferramentas, ele tem os materiais, metais, de toda a natureza para fazer tudo o que ele precisa. Mas ele não dá conta, eles não dão conta de fazer tudo sem ter nada. Então, o texto que nós lemos fala que ele chama a existência. Isso aqui é importante, é a voz dele. É a voz que tem poder criador. Ele usou o poder da sua palavra para trazer tudo à existência. Há várias vezes em que a Bíblia fala disto. Olha só o que o texto diz. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército dos céus. Todas as estrelas, todas as constelações, todas as... O que é a maior constelação mesmo? Todas as galáxias, sabe? E existem contadas milhões delas, sem pensar naquelas que não foram contadas ainda, não é? Todas vieram pelo poder, vieram a existir pelo poder da sua palavra. Não dá para você penetrar isto. Está acima da sua compreensão, do seu entendimento, tamanho poder. Se nós formos ao texto de Hebreus, fala assim: pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Os cientistas podem quebrar a cabeça, os homens podem vasculhar tudo com suas lentes, mas somente quem tem a graça de crer em Deus é que entende que o universo foi feito pela palavra dele. Perceba que a doutrina da criação, aliás, se eu perguntasse para você, qual é a doutrina mais importante da Escritura, o que você responderia? Se tivesse que escolher uma, qual é a doutrina mais importante? A resposta seria esta, na grande maioria dos senhores, a doutrina da salvação. Doutrina da salvação é um meio para que a criação volte a ser o que originalmente foi. A doutrina da criação é alguma coisa que leva, quando a salvação se completar,
E a última coisa que acontece na redenção é a redenção do habitat nosso. Eu tenho escrito muito sobre isto, sobre novos céus e nova terra. A doutrina da redenção é para fazer com que as coisas venham a ser como dantes eram. Em Apocalipse está escrito isto: o evangelho eterno tem a ver com a redenção do universo. Tá? Tem lá. Se você fuçar aí, alguém abre aí na Bíblia, eu não sei, decoro o endereço, mas fala evangelho eterno. Vê se acha a expressão evangelho eterno aí. Está em Apocalipse, não sei qual endereço. Então leia para mim, por favor. Um evangelho eterno para anunciar a todas as nações. Veja o que é isso. Diz o seguinte. Tem a ver com a criação. Adorar aquele que fez os céus e a terra. Então, eu creio que a doutrina da criação é a doutrina mais importante da Escritura. Quando você vai para a universidade, moça, senhora, eu não sei, você é senhorita ou senhora? Senhora, você fez faculdade? Você já viu por acaso lá na faculdade as pessoas fazerem crítica da doutrina da salvação dos crentes? O ataque do mundo acadêmico é sobre quê? Porque se você destrói a criação, pega Gênesis 3, por exemplo, 1, 2 e 3. Se você destrói Gênesis 1, 2 e 3, você destrói a doutrina da queda. E você destrói a doutrina da redenção. Eles não se preocupam com redenção, nem com queda. Eles não creem nessas coisas, porque isso está apagado. O ataque é sobre a criação. E toda controvérsia que existe é a respeito da origem das coisas, da origem do universo. Por isso que alguns creem na eternidade do universo, nunca foi criado. É mais fácil para eles crer nesse troço que é antigo e é tão antigo que levou bilhões de anos para se formar. Depois de uma explosão, né? Foi se desenvolvendo. Nós viemos de tantos milhões de anos para chegar onde nós somos. E ainda não presta, né? Levou milhões de anos, ainda não terminou direito. Então, ataca-se a doutrina da criação, porque ela é como se tem uma volta assim. Você vai, caminha, 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 e chega onde Deus começou. Por isso que o Gênesis começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no fim fala, eis que crio novos céus e nova terra. A criação é a doutrina mais importante e tem a ver com Deus. Tem a ver com aquele que traz, ou melhor, traz não, que chama por um poder de voz, chama à existência todas as coisas.